Pela junção dos ribeirões Ponte Alta e Alagado, tem suas cabeceiras no Distrito Federal. Como se pode ver neste mapa, a bacia do Alagado ocupa uma área relativamente pequena, porém constitui, pelas suas características, uma unidade geomorfológica dentro do Distrito Federal. Nós podemos observar aqui que a cidade satélite do Gama encontra-se nas cabeceiras de tributários que correm para o rio Alagado. Da mesma forma, na área da bacia de drenagem encontram-se núcleos rurais. Isto significa que toda atividade antrópica, toda atividade do homem desenvolvida na área da bacia repercute na qualidade da água e na acumulação de detritos que ocorrem nos vales destes tributários e do próprio rio Alagado. De seres que tem ali dentro? Pois é. Em que grau que ele está poluído? Quer dizer, porque existem graus diferentes. Há quanto tempo e em que estado de poluição o ambiente se encontra? Então, a primeira coisa que tem que ser feita é caracterizar aquele ambiente. Quer dizer, você faz um estudo ali e vê em que nível que aquele ambiente está de poluição. Esse tipo de coisa que você está falando seria interessante. Parece ser um caso de poluição orgânica, né? Sendo que, como existe despejo de efluente de uma cervejaria, é possível que haja uma poluição química, né? Ainda não identificada. É isso aí? Bom, uma coisa que poderia... Está utilizando aquele material como os próprios organismos vivos que habitam aquele curso d'água. Eu trabalho com um rio mais ou menos próximo àquela região e normalmente nas cabeceiras assim, por volta de umas 30, 40 espécies diferentes você pode encontrar dependendo do ambiente, né? Pelo que você colocou em relação à situação do rio, que existe, né? Essa poluição que você disse que existe lá, provavelmente já deve ter provocado o desaparecimento de várias espécies, né? Porque cada espécie tem uma determinada resistência, né? Ou tem o seu grau de adaptabilidade a modificações do ambiente, né? Isso daí, se você não conhece o que existe lá em termos de peixe, piabinha que você falou, né? Piabinha é um nome muito geral. Não só a nível de fauna, mas agora você está falando em peixe, né? Mas comparar os organismos que existem em cima com os organismos que estão ali habitando essa parte que já recebe esgoto, né? Abaixo dessa parte que recebe esgoto. A frequência de ocorrência de doenças no pessoal que vive ali naquela área, né? E que tipo de doenças estão ocorrendo ali. Algum gênero lá que o ambiente está poluído. Isso não. Não nada, não vimos nenhuma. Então, Mas esgoto que está sendo oxidado, mais nada. Eu não sei dizer, não podemos falar em índice de poluição se eu não tenho todos os componentes liminológicos, dados físico-químicos, um levantamento completo do fito e do zooplâncton. Quer dizer, o ambiente você pode dizer que ele não é, digamos assim, totalmente impróprio à vida, que existe vida. Mas, aí no caso do segundo semestre, né? Não vem, nem tenho equipamento para contagem. Couto, não inventa, porque eu estou totalmente sem tempo, o meu pessoal está totalmente absorvido pelas coisas. Não dá para a gente se envolver nisso, pô. Mas quais seriam as algas que identificariam uma região? Tá, mas é o Glenophysis, por exemplo. Glenophysis, né? Que não foi encontrado. Não. Xenophysis também, mas só vimos oscilatório língube. E há muitas espécies de oscilatório língube que ocorrem em ambientes não poluídos. Né? Teve uma outra também que estava constando naquela separata do DAI, né? Como alga presente em região... Gênero. Gênero, né? Quer dizer, não quer dizer que todas as espécies sejam de ambientes poluídos. Mas ainda não é certo também, né? Que aquele teor ainda seja suportável, né? É muito difícil de falar sem dados físico-químicos. Certo. Quer dizer que a princípio, então, pode ser extremamente perigosa, mas se ainda se encontra algas,
pela descarga de substâncias químicas, de dejectos de esgotos e outros componentes que são estranhos ao sistema hídrico da região, dentro de um âmbito puramente acadêmico, ao passo que o envolvimento que o professor João está tendo com a comunidade, com os alunos, vai, novamente insisto, trazer essa consciência, vai começar a desenvolver uma consciência que, sem dúvida, vai trazer bons frutos para que, desde cedo, os nossos alunos comecem a se preocupar com esse problema ambiental e que possam, junto com a sociedade como um todo, fazer pressão junto aos órgãos públicos, junto aos empresários, apesar de que Brasília tenha um desenvolvimento industrial pequeno, mas é bom que os empresários fiquem alertas para esses problemas que estão surgindo, não? Que também tenham uma consciência de que, se não preservamos agora o nosso meio ambiente, fatalmente nós vamos cair numa situação como os grandes centros industriais do país. Ou matas ciliares são aquelas encontradas ao longo de trechos de cursos d'água e rios. No Cerrado, essas matas são de vital importância para a fauna da região. Animais como primatas, por exemplo, necessitam da mata para alimentação, para abrigo e também é onde eles encontram água para beber. E essa mata também é importante para outros animais. As aves são encontradas muito nessas regiões e outros mamíferos que utilizam, como veados e tatus, por exemplo. Essas matas são de vital importância e precisam ser conservadas, evitando o fogo e a retirada de madeira nessas regiões. Aqui tem um grupo de insetos, os himenópteros, que está o nome Hymenoptera, a ordem Hymenoptera, com diversas famílias. E chama a atenção desta família aqui, Neomonidae, onde tem as famílias que são parasitas de outros insetos. Então, as fêmeas desses insetos colocam ovo em larvas ou ovos de outros insetos, onde desenvolvem outros parasitas. Este grupo aqui, os pompilídeos, são predadores de aranhas. Esfecídeos são predadores de gafanhotos. Antoforídeos, esse é o grupo das mamangavas, são polinizadores importantes. Este grupo são as abelhas, o grupo das abelhas. Este grupo é o grupo vespas. Esse aqui é outro grupo de predadores. Braconídeos também são parasitas. E aqui está um grupo que causa dano à agricultura, são as saúvas. Isso aqui é um soldado. Isso é a rainha da saúva. Esse aqui é o soldado da colônia da saúva. É um inseto social. Esses daqui também são predadores. Então, os insetos, de uma forma geral, são considerados como sendo inimigo do homem, mas a maioria desses insetos não são, na realidade, inimigos, mas fazem muito bem ao homem. As abelhas, por exemplo, além da polinização, produzem mel. Esses outros grupos são predadores, são parasitas e auxiliam o homem no controle das principais pragas. São prejudiciais ao homem. As larvas são todas fitófagas e alimentam de plantas, fitófagas, alimento de plantas. Dos odonata, ou lavadeiras, as larvas são predadoras, vivem nas águas, nos lagos, nos riachos, nos fundos dos lagos e riachos, e pode trazer algum prejuízo aos criadores de peixes que pode eventualmente comer os alevinos de peixe. São insetos predadores também, pegam os outros insetos para comer. Então, auxiliam o homem no controle biológico de alguns insetos, também de plantas, e pode trazer algum prejuízo ao homem. São insetos que não têm asas, mas alimento de plantas. Nesta ordem, só temos insetos que causam prejuízo de alguma forma à cultura do homem. São as cigarrinhas, são as cochonilhas, que sugam a planta e recebe o nome de jequitiranaboia na língua indígena, significa cobra voadora. Tem realmente uma aparência de cobra. Existe uma série de lendas dizendo que a picada desse inseto mata
mas isso não é verdade. Ele te dá o pH, tá? De partículas em suspensão na água. Também é bastante homogeneizada. Também é leitura direta. Você tem aqui uma água com 0,45 de turbidez. A gente não vai fazer agora, porque não é uma água que tenha necessidade de fazer condutividade. Mas para mostrar como funciona, poderia? Pode. Não é feito como rotina. A multiplicação usando aqui um fator para você ter exatamente o valor da condutividade. Dosimática. Qual a finalidade desse teste? É ver as espécies iônicas em íons de carbonato e bicarbonato. Que nós utilizamos para fazer todas as nossas destilações, para fazer a alcalinidade, por exemplo, e outros parâmetros. É um aparelho muito sensível porque ele é acoplado, ele é digital e pode funcionar acoplado com potenciômetro, então você tem um resultado bastante preciso, né? É uma substituição aos antigos métodos visuais que depende muito da sensibilidade do olho de cada um. A máquina substitui e você tem um resultado mais preciso, exatamente. Determinam se existe ou não contaminação na água, se a contaminação é recente ou remota. A análise do ferro, que no caso da água de Brasília é um parâmetro de grande valor, porque tem um peso estético muito grande. Nós fazemos também aí, com esse aparelho, o controle do flúor, porque a grande parte, quase a totalidade da água de Brasília já é fluoretada, então esse controle é feito utilizando esse aparelho. É um aparelho onde é feito curva de calibração com padrões conhecidos e quando você injeta a amostra, ele lê a absorvância, né, dependendo da intensidade da cor produzida e você tem uma resposta, você tem então um valor que é transformado em concentração. Que eles tomem conhecimento e façam as medidas corretivas que se façam necessárias, né? Da concentração dos parâmetros central da CAESB. Aqui nós realizamos um controle de qualidade de água, da água distribuída, da água tratada, de todo o DF e também de todos os mananciais usados pela CAESB para abastecimento público. Estão vendo nesse mapa? De maneira a cobrir todos os setores. Então, esse é o sul. Tá? Então, todos esses mananciais também são controlados, porque depende da quantidade de esgoto que vai sair, que vai chegar naquele rio e da vazão do rio. Os próprios rios sofrem um processo de autodepuração. Ela não oferece nenhum risco à saúde de qualquer lançamento de esgotos, justamente para evitar os maiores problemas, porque quanto menos produtos químicos você utilizar no tratamento, melhor. Além de ser mais econômico, as pessoas saem ganhando, né? Tem uma água pura. E colhemos algumas amostras no decorrer do córrego, que corta aqui o Gama, e procedendo à análise dessas amostras, com a aparelhagem grotesca que nós temos, um microscópio que não tem grande ampliação, mesmo assim nós fizemos a análise da água e o resultado foi, eu considerei um resultado terrível, flagelado, e talvez explique o grande surto de disenteria que está acontecendo na nossa cidade. Fama de ser a capital sem poluição. No entanto, isso não vem acontecendo, principalmente nas nossas cidades satélites, que são as chamadas cidades dormitório. Muito grande. Pessoal, diarreia, está tendo demais, problemas sérios de intestino, pessoal com...
uma planta por nome pé de pertis. Ela, o eventual dela é para infecção de útero, realmente para infecção. Ela vem aqui, ó, muito embalada. Coco lá pra cima? É, um coqueiro tá coco bonito, que também é alimentação. É daquele coco pequeno ou do maior? Aquele maior, que é o coqueiro é a folha branca. Eu não sei se aquele que a gente quebra? Não, ele é coco. Foi nessa época, isso aqui é comum demais acontecer, que é uma associação entre algas e fungos, que são participantes do reino fungo. É uma associação simbiótica, onde um não pode viver sem o outro. Tem dois tipos aqui,